Olá a todos! Hoje eu estou muito feliz com a graça de Deus do Senhor Jesus. O nosso canal ele está de roupagem nova e eu costumo dizer que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. E amigos são especiais, são raros, são únicos. É uma joia que você tem que guardar com todo cuidado e com todo carinho. E eu tenho um carinho todo especial pelo Nicolas e pelo Tiago Casagrande. Foram eles os responsáveis pela criação do banner do canal, pela mudança do canal. E a eles eu devo todo o meu agradecimento. O meu muito obrigado e pedi a eles que escolhessem um tema para que eu falasse para vocês hoje. E eles me botaram numa grande rascada, porque o tema que eles escolheram, ele é bem complexo. A aula de hoje vai falar sobre o dolo eventual. Primeiramente, nós precisamos voltar um pouco no tempo e entender que o crime é toda a ação humana. E o crime tem como requisitos a conduta, o nexo causal, o resultado e a tipicidade. O nosso Código Penal, ele adotou a teoria finalista da ação, que foi formulada por Hans Wessel em 1930, que tem como preceito fundamental o estudo do crime como uma atividade humana. E para a teoria finalista da ação, o que eu preciso observar é a intenção e a finalidade que tem o autor para que a conduta possa ser imputada a ele. Para a teoria finalista da ação, que foi adotado pelo nosso Código Penal, o fato será típico somente se o agente atuou com dolo ou culpa na sua conduta. E se não houver o dolo e a culpa, o fato será atípico. Quando nós falamos da teoria finalista da ação de Wessel, nós falamos do ânimos. Por isso que muitas vezes na parte especial a gente fala de ânimos necandi, ânimos furandi, ânimos difamandi, ânimos injuriandi. O fato, para a teoria finalista da ação, ele tem que ser típico e antijurídico. E como eu sempre defendi, a culpabilidade é pressuposto para a aplicação da pena. Então, ao analisar um fato praticado por uma pessoa, nós precisamos nos ater ao fato da sua conduta, se ela foi dolosa ou se ela foi culposa. Depois, verificar se ela é típica e, por fim, se verificar se o agente é capaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com aquele entendimento, ou se ele é maior de 18 anos. O artigo 18, inciso 1º do Código Penal, denomina crime doloso na modalidade de dolo eventual quando o agente assume o risco de produzir. Para tanto, nós vamos voltar também a lembrar de outro conceito, de outro jurista que é Frank, que é aquela velha fórmula. Seja como for, dê no que dê, aconteça o que acontecer, e em qualquer hipótese eu não deixarei de agir. Vale ressaltar, o resultado para o agente é indiferente. Traduzindo,
O dolo eventual se caracteriza quando o agente não se preocupa com o resultado, quando o resultado para ele é indiferente, quando o resultado para ele é irrelevante, quando para ele pouco importa o que aconteça. Na doutrina penal, nós vamos encontrar entendimentos de Zaffaroni, né, que para que exista a figura do dolo eventual, necessário se faz que o agente, né, não se preocupe com o resultado, que ele aceite o resultado, não aceite o resultado, mas exista uma probabilidade dele acontecer. O dolo eventual ele vai acontecer quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Então eu vou admitir e aceitar o risco de produzir o resultado. Eu vou antever o resultado, mas mesmo assim eu vou agir. Para o professor Guilherme de Souza Nucci, né, ele conceitua o dolo eventual como a vontade do agente dirigida a um resultado determinado, porém, vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não desejado, mas admitido, unido ao primeiro. Professor Damásio de Jesus, ele é mais claro que o professor Guilherme de Souza Nucci. Ele define o dolo eventual da seguinte maneira: quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado e admite e aceita o risco de produzi-lo. Então vejam que o dolo eventual ele é ligado à admissão e à aceitação do resultado. O agente não quer o resultado, porque se ele quisesse o resultado, haveria o dolo direto. Mas ele prevê o resultado e mesmo assim age. A vontade dele não está dirigida ao resultado. Ele não quer o evento, não quer o resultado, mas ele prevê que isso possa acontecer. Ele percebe que é possível causar o resultado, porém, realiza o comportamento. Entre desistir da conduta e causar o resultado, ele prefere que a conduta se realize. César Roberto Bittencourt conceitua o dolo eventual dizendo que o mesmo acontece quando o agente não quer diretamente a realização do tipo, mas aceita como possível ou até provável, assumindo o risco da produção do resultado. De todos esses autores, a gente está começando a perceber que o agente ele vai agir, ele prevê o resultado, aceita o resultado como possível, assume o risco da produção do resultado, mas mesmo assim ele age. O que vai acontecer em seguida? É imprescindível, e aqui vem o X da questão, o conformismo do agente sobre a possibilidade da ocorrência do evento danoso. O meu grande amigo Fernando Capês, ele define em breves palavras: o resultado danoso não é querido, mas o risco é aceito. E ele também menciona a frase de Frank: seja como for, dê no que der, em qualquer caso eu deixo de agir. Quando nós falamos do dolo eventual, nós tivemos algumas decisões jurisprudenciais
que vem prestigiando essa linha de entendimento. A primeira, pelo Tribunal de Justiça de Goiás, dizendo o seguinte: para que o dolo eventual fique caracterizado, não basta que tenha o agente assumido o risco de provocar o evento danoso ao dirigir o seu veículo, sendo imprescindível que o mesmo tenha aderido ao resultado. Ou seja, é necessário que o agente venha a aderir ao resultado. Há uma probabilidade de ocorrer o dano, há uma probabilidade de ocorrer o crime, mas mesmo assim ele prossegue, mas mesmo assim ele pratica o ato. Outro entendimento desta feita do Superior Tribunal de Justiça Militar, nós temos que o seguinte entendimento, né? Como é ser disso, age com dolo eventual aquele que, embora não desejando diretamente praticar a infração penal, não se abstém de agir. E com esse proceder, assume o risco de produzir o resultado que por ele já havia sido previsto e aceito. E esse aceito aqui do final é que vai diferenciar o dolo eventual da culpa consciente. Porque o dolo eventual, o agente não se preocupa com o resultado. Já na culpa consciente, o agente se preocupa com o resultado, esperando sinceramente que ele não ocorra. Uma outra decisão desta feita do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, num caso envolvendo aí acidente de veículo, em que nesse caso aqui o agente havia ingerido álcool e ultrapassou em lugar proibido. A embriaguez e a ultrapassagem em local proibido, conjugadas à colisão na contramão de direção em local com velocidade incompatível para as condições de tráfego do momento, revelam potencial existência de dolo eventual do agente, justificando-se assim a submissão do agente ao conselho de sentença competente para o exame aprofundado da questão. E nós temos também, um julgado no agravo regimental, no recurso especial 12.40.266 da 5ª turma do STF e do STJ, alguns precedentes, e eu retirei o seguinte: o dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor, mas sim das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto. Dolo direto é quando eu procuro atingir uma determinada finalidade, matar alguém, subtrair uma coisa, estuprar uma pessoa. Mas a aceitação é elemento imprescindível para a caracterização do dolo eventual. Não só a aceitação, mas também a probabilidade da ocorrência do crime. E diz o julgado o seguinte: na hipótese, o paciente foi pronunciado por homicídio doloso, dolo eventual. Pronúncia é uma decisão do magistrado que determina que o réu vá a júri popular. Uma vez que, conduzindo o veículo automotor com velocidade excessiva, sob o efeito de álcool, substância entorpecente, não parou em cruzamento no qual não tinha preferência e atingiu a vítima, que andava de motocicleta, a qual não veio a óbito por rápida e eficiente intervenção médica.
consoantes reiterados pronunciamentos desse tribunal de uniformização infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificadamente, é reservado ao tribunal do júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá sustentar amplamente a tese contrária à imputação penal. Muito bem. Feitas essas considerações, nós vamos verificar que o dolo eventual ele vai acontecer quando o agente pratica um ato. E, diante da possibilidade, da probabilidade de acontecer algo mais grave, ao invés de parar, ele continua. Ele assume o risco. E quando ele tem a assunção do risco de crime mais grave, ele adere a essa figura, configurando-se então o dolo eventual. Essa aula eu preparei então aí em homenagem aos meus amigos Nicolas e ao meu amigo Tiago. E para quem quiser ter mais informações, vocês vão encontrar isso, tudo que eu falei, nos livros do César Roberto Bittencourt, do Fernando Capês, do Damásio de Jesus, do Guilherme de Souza Nutti, em vários entendimentos da doutrina e da jurisprudência. Então eu tenho comigo que existe uma diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente. No dolo eventual, existe o querer, enquanto que na culpa consciente, existe o não querer. O dolo eventual, o agente não se preocupa com o resultado mais grave e assume o risco de produzir. Na culpa consciente, existe também a probabilidade de um delito mais grave, porém, o agente sinceramente espera que ele não ocorra. Bom, essas são as minhas considerações sobre o dolo eventual. E fica consignado o seguinte aos colegas advogados: no júri, nós teremos que explicar para 7 leigos qual é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. E quando a gente entra no júri, por exemplo, a gente já fala assim que o réu é culpado, tomem cuidado com isso, porque para eles significa que ele praticou o crime e que ele deve ser apenado. Tem que ser explicado que a culpa é uma das modalidades da conduta, que o promotor agiu ou pede que ele seja apenado por crime doloso. Ele quer o resultado e a defesa deseja que ele seja apenado pela situação de não querer o resultado, porque ele age por imprudência, imperícia ou negligência. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula é uma aula especial. Muito obrigado a todos que se inscreveram, muito obrigado a todos que vão se inscrever, aqueles que estão acompanhando o canal. Meu nome é Arlindo Peixoto Gomes Rodrigues, sou professor universitário, advogado criminalista e escritor de livros jurídicos. Um grande abraço a vocês e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe e um beijo no coração de cada um de vocês.